Olá, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a uma conversa muito interessante. Eu gostaria de dar uma saudação especial aos ouvintes da Rádio Cultura FM de Araci e a toda a equipe da rádio. Hoje nós vamos falar de mais um transtorno psicológico. Vamos falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. E falar das diferenças também entre tiques, toque, as manias mais leves, e falaremos também sobre essas diferenças dentro de uma visão psicológica. O toque é um transtorno psiquiátrico de ansiedade. Normalmente as pessoas que têm o toque, que são portadores do toque, são pessoas muito ansiosas. E a gente vai falar sobre esse ciclo, o ciclo do toque. O toque é um transtorno neurobiológico, isto é, ele é um transtorno que traz alterações cerebrais. Por isso que a gente precisa ter cuidado de não acreditar que o toque é algo criado pelos indivíduos, que é algo que as pessoas fazem porque querem e até mesmo para nos tirar do sério, tá? E algumas situações que o toque às vezes trazem de desconforto, até mesmo no convívio dentro do trabalho, dentro de casa, elas precisam ser respeitadas. Os portadores dessa doença, eles precisam de respeito e de acompanhamento. Eu vou trazer para vocês uma imagem para falar sobre o ciclo do toque. E eu vou fazendo uma montagem com algumas roupas para que vocês possam entender. Talvez aqueles que estão me ouvindo, só me ouvindo, não vão entender, mas depois pode olhar lá no meu canal, né? Psicóloga Livânia, né? No meu canal, desculpa, é Livânia Santana, e aí vão entender melhor. Mas aqueles que estão nos assistindo poderão perceber nessa montagem de imagem como é que acontece o ciclo do toque. Então vamos imaginar, né, essa capa, essa blusa. E aí você vai montando, na verdade, esse ciclo do toque. Essa montagem, ela pode ser neurobiológica, por questões, como eu falei, de desordem cerebral, de alterações cerebrais, e você vai montando, você vai vestindo uma capa onde ela vai sobrepondo e ela vai sufocando você. Porque, na verdade, esses processos, eles nos sufocam, né? São processos que trazem um desconforto. E você vai montando, você vai sobrepondo essas capas sobre você. Então, imagine que agora essa capa que eu coloquei seja a questão das obsessões. O que são as obsessões? As capas das obsessões. Obsessões são pensamentos, ideias e imagens intrusivas que invadem a nossa mente e que nos perturbam, porque não é qualquer pensamento, não é qualquer imagem. As obsessões, inclusive, trazem imagens que o sujeito não consegue se dominá-las. Imagens obscenas, né? Algumas pessoas trazem na sua cabeça imagens obscenas, tendo com pessoas da sua família. Imagens, inclusive, obscenas que vêm à sua mente com relação a questões religiosas, tendo ação com pessoas religiosas, que eu digo, ou até mesmo santificadas, santas. Essas imagens perturbam. Pensamentos, né? Pensamentos ruins. Algumas mães tendem aqueles pensamentos de que eu preciso ficar longe de objetos cortantes, tesoura, faca, porque de repente eu posso perder o controle e atingir um filho, um marido. Então essas pessoas, elas ficam com aqueles pensamentos de morte, de causar danos à vida das pessoas que ela gostam. São pensamentos que trazem muito sofrimento, né? Dentro desses padrões emocionais, esses pensamentos, eles são como essa capa que pesam sobre você e que muitas vezes eles te sufocam.
eles te deixam sufocada. Aliada a esses pensamentos obsessivos, a essas obsessões, as pessoas, algumas vezes, elas têm algumas compulsões. Essas compulsões, vamos imaginar que, na verdade, é esse chale aqui. Essas compulsões são como se fossem, na verdade, mais um objeto que você traz sobre você e que você sobrecarrega e deixa mais ainda sufocado. Como são essas compulsões? Compulsões são rituais comportamentais para tentar aliviar esses pensamentos. Então as pessoas elas acabam colocando sobre si alguns rituais, né? Então há algumas compulsividades que nós vamos falar daqui a pouco com exemplos dentro das áreas, né? Das etapas do toque, como por exemplo a checagem, a compulsão de checagem. Pessoas que ficam o tempo todo checando, são chamadas de checagem ou observação, ficam checando, observando se estão com portas fechadas, né? Se o gás está desligado. Mas na frente te daremos mais exemplos sobre as compulsões. Aliada às obsessões e às compulsões, vem a elevação do nível de ansiedade. Essa ansiedade, ela é como se fosse, na verdade, essa touca sobre a nossa cabeça. É uma ansiedade que pesa sobre nós, pesa sobre a nossa cabeça, como se fosse apertando, né, os nossos pensamentos e nos deixando emocionalmente sufocados, abalados, com a mente pesada. E para além de tudo isso, normalmente o portador do toque não consegue muitas vezes enxergar isso como uma doença, acha que é normal. Né? As pessoas que têm, por exemplo, a compulsão da organização, não, é porque eu sou organizado, é porque eu gosto das coisas organizadas. Não, a gente precisa, na verdade, se desnudar, vamos dizer assim, tirar tudo aquilo que pesa sobre nós, né? Desativando todas aquelas camadas que pesam sobre nós. E para fazer isso, para que a gente possa se livrar, a chave para que a gente possa fazer isso não é sozinho. A gente precisa da ajuda, muitas vezes, de profissionais. Profissionais da área da psiquiatria, da psicologia, que nos ajudem a tirar essas capas, que nos ajudem a enxergar de maneira melhor, né, tudo que o toque pode trazer como consequências para as nossas vidas em qualquer área, né? Essas questões podem ser na área social, no trabalho, na família. A gente precisa ter esses cuidados. E agora nós vamos falar, né, dos dois estilos do toque. O toque ele tem dois estilos. Ele tem o estilo subclínico, que são as obsessões, embora subclínicas mais leves, isto é, que não traz tanto comprometimento emocional para o portador do toque. Então, eles são subclínicos, eles são mais leves, não traz tanto prejuízo para o portador na família, no trabalho e na sua vida social. E nós temos também o outro, segundo, que é o toque propriamente dito, e que esses daí trazem persistência, são, na verdade, obsessões, compulsões persistentes e que trazem sim, e que trazem muitos comprometimentos. Daí eu vou dar breves exemplos, por conta do nosso tempo, das áreas, né, de algumas áreas que a gente tem desencadeado esse toque. Inicialmente eu quero falar da área da limpeza. A limpeza, né, as pessoas que têm um toque de limpeza, não é apenas uma limpeza no seu corpo, na higiene corporal, é uma limpeza no corpo, é uma limpeza no ambiente. São pessoas que têm compulsões por limpeza. Então, às vezes, acha que as coisas, os objetos, os ambientes estão infectados, estão sujos. E então essas pessoas têm manias, como a gente fala, mania de limpeza, mas fica assim, de uma forma muito intensa. Não é uma limpeza que a gente costuma fazer. Então, de forma bastante intensa, as pessoas costumam limpar muito, né? E não é só dona de casa, qualquer pessoa, inclusive homens têm essas manias, né?
de limpeza. Então, limpam muita casa, tá? O tempo todo querendo fazer a higienização da casa, do corpo, lavam tanto as mãos, limpeza no corpo, muitas vezes na mão, lava toda hora. Se for contar, fazer, na verdade, o monitoramento, pode até se assustar. A gente às vezes até faz esse testezinho na clínica, monitore, vai anotando quantas vezes ao dia você lavou a mão. Então lava tanto que tem pessoas que chegam a ferir as mãos de tanto lavar as mãos. Existe o toque de checagem, que foi aquele primeiro que eu falei rapidamente, de checar o gás, tá dormindo e diz, eu acho que eu não desliguei o gás. E vai verificar se desligou o gás, vai verificar se fechou portas e janelas. Por que que isso incomoda? Incomoda porque no momento de um repouso, por exemplo, está em repouso, tem que levantar para fazer essa checagem, checar porta, janela, às vezes vai no quarto, em ambientes fechados, para ver se está tudo em ordem, se não tem nenhum estranho por ali. Né? Esse estoque também de checagem, ele atrapalha muito quando ele é muito intenso. Inclusive, já tiveram pessoas de perder emprego porque chegam atrasado no seu trabalho, na hora de estar saindo, que vai pegar o transporte, vai pegar o carro. Lembra, será que eu fechei a porta? Creio que não. Aí voltam. E essas pessoas voltam para fechar a porta, porque acha que não fechou a porta. Quando volta ao carro, mais uma vez diz, eu fechei a porta, mas a janela não, vou ter que voltar. E nessas indas e vindas, a pessoa vai se ter um desgaste de tempo, um desgaste muito grande, perde a noção do tempo e chega atrasando em compromissos, no serviço, e tudo isso poderão trazer consequências para esse indivíduo. Né? Nós também temos o toque de contagem, pessoas que colocam uma obsessão na cabeça de contar, fica numericamente obcecado em estar contando, né? O tempo todo, às vezes fica contando mentalmente. Ou aquela questão de dar o toque, tem que contar 3 vezes, dar 3 pancadas na madeira quando pensa em alguma coisa ruim, porque se não der os 3 toquinhos na madeira, poderá acontecer alguma coisa, porque eu pensei nisso. Então, o toque de contagem, as pessoas, por exemplo, contam quando estão andando pela rua, na calçada, vão pulando aqueles quadrados da calçada, vão pulando os quadrados da calçada. Tem um toque da simetria, né? E já usando a calçada, elas não querem pisarem nas divisões dos risquinhos, nas divisões das calçadas, porque se pisar pode acontecer alguma coisa ruim. A simetria também é usar tudo simétrico, tudo muito bem organizadinho, enfileiradozinho, né, dentro da mesma linha. E esse toque perturba muito, porque essas pessoas gostam de tudo muito organizado. Imagina alguém em seu escritório e trabalhando no escritório, e aí de repente a pessoa da limpeza chega e muda os objetos da sua mesa, então essa pessoa fica transtornada, mal-humorada, não muda, deixa tudo aqui, ainda que essa mudança não esteja longe do alcance das mãos ou do olhar dessas pessoas, mas eles gostam tudo do jeitinho deles, dentro do padrão deles e ficam muito irritados, né? Dentro dessa simetria também, a gente pode levar em consideração, por exemplo, as donas de casa, quando estão fazendo, lavando roupa, então gostam de simetricamente deixar as roupas todas dentro da mesma medida, né? Ali no varal, na mesma medida. Alguns até fazem simetricamente as distribuições da roupa. E por falar em roupa, o armário de roupa. As pessoas na simetria unem a simetria com a organização, que é o toque também de organização. É ruim ser organizado? Não. É ótimo ser organizado, mas não necessariamente que essa organização chegue ao extremo e que lhe deixe estressado quando alguém tira do seu padrão. Né? O que a gente tem que observar é essas frequências, né, e essas compulsões. Então, na organização, as roupas têm que estar todas as roupas alinhadas, todas as roupas pretas dentro do mesmo bloco, as coloridas, as brancas. E se alguém tira desse padrão que você colocou, isso te incomoda, né? Isso te causa um sofrimento. Então, tudo isso que te causa sofrimento, que te incomoda, pessoas que gostam muito, né? Nós chamamos o toque da questão de colecionar. Mas não é só colecionar, como a gente coleciona dinheiros, figuras, selos, moedas, né? Colecionar tudo, não se desapegam.
tem uma dificuldade enorme de se desapegar de objetos, de roupas que já não usam mais e que não vão servir mais, mas não tem coragem de doar. E nessa questão, né, de colecionar, de juntar, muitas pessoas ficam juntando cacarecos, objetos que não têm mais utilidade alguma, até pegam objetos da rua, trazem para casa, vocês já devem ter visto reportagem a esse respeito. Então, pessoal, tudo isso, na verdade, é como eu fiz lá no início, é como se fossem capas que sobrepõem o indivíduo, que aquilo sufoca e que não o faz bem e que muda o seu comportamento, que muda as suas emoções. Normalmente essas pessoas elas têm vergonha de dizer isso e por vergonha retardam o tratamento. O tratamento desses sintomas que eu acabei de falar, ele pode ser medicamentoso ou ele pode também não ser medicamentoso. Medicamentoso, nós podemos utilizar, os psiquiatras normalmente passam antidepressivos, né, para que possa ter uma receptação da serotonina. Ajuda muito esses antidepressivos nos casos do toque. E a terapia mais indicada, não que seja a única, mas a mais indicada é a terapia cognitiva comportamental para esses tratamentos também do toque. É importante esclarecer a família e esclarecer ao portador da doença o que é o toque, fazer o que nós chamamos de psicoeducação, explicar para ele qual é o toque, o que esse toque provoca, os transtornos que ele traz na sua vida de um modo geral, para que esse sujeito também possa aceitar o tratamento. Porque muitos dele, há uma pesquisa que muitas pessoas, quando eles vão ao profissional para tratar do toque, eles já vêm em sofrimento há muito tempo, há mais de 8 anos, quando eles não estão suportando mais. Porque esses rituais que aparentemente nas compulsões são feitos para dar um alívio, é um alívio momentâneo, mas não é um alívio que traz necessariamente a cura. É um alívio momentâneo. Então, os rituais repetidos, com várias repetições, vai piorar, porque a pessoa vai ter essa necessidade de estar fazendo isso, né? Tem pessoas que, por exemplo, não gostam de citar certas palavras, porque acham que aquelas palavras vão atrair coisa ruim. Tem pessoas que não falam o nome, por exemplo, de doenças. Eu vou citar uma aqui. Eu não gosto de falar de câncer, porque parece que se eu falar, eu vou estar atraindo essa doença para mim. Tem pessoas que não gostam de vestir roupas de determinadas cores. O lilás, porque o lilás me lembra morte. O vermelho me lembra sangue. Eu dei até o exemplo, não foi lá na chamada de Roberto. Roberto, ele tem alguns rituais do toque, ele gosta do azul, ele tem alguns rituais antes do show, depois do show, ele já revelou isso, não é revelação da gente, é uma revelação que é pública, né, que ele tem o toque. Então, são questões assim que deixam a pessoa bastante limitante em várias áreas da sua vida. E para diferenciar, eu gostaria de falar também que tiques são diferentes de toque. Tiques, na verdade, são movimentos involuntários, motrizes, são movimento motriz que as pessoas fazem, né? E que também pode ser por alguma ordem emocional, precisa ser investigado também. Mas às vezes os tiques, eles têm os mais leves, os mais compulsivos. Os mais leves, às vezes são tiques verbais, coceria na garganta, né? Gosta de coçar a garganta. Tem também os tiques dos movimentos motrizes, balançar os ombros, a cabeça, né, torcer um pouquinho assim a boca, ficar coçando muito a um lado só da cabeça, né? E tem aqueles de cheirar, pessoas que cheiram tudo, que gostam de cheirar alimento, aquelas manias de cheirar tudo antes de comer, ou de cheirar narizes, e até de grunhir, né? De ficar grunhindo. Esses são tiques. São tiques, desculpe. E esses tiques, eles têm que ser observado a intensidade, mas eles não têm necessariamente, a depender do tiques, logicamente, a mesma gravidade de um toque, né? Desse padrão de sofrimento emocional que o toque nos traz. Então, a gente precisa desativar esses padrões, gente, e a chave é essa. A chave é sintomas, primeiro analisar os sintomas, partir para o tratamento em busca de um profissional da área da psiquiatria, da psicologia, mas, logicamente, e as recomendações que a gente dá, primeiramente, é o respeito. Vamos respeitar essas pessoas que são portadoras de toque, porque o respeito a essas pessoas vai interferir muito na dinâmica que essa pessoa tem na vida, com relação à família, aos amigos, ao trabalho,
trabalho, então a gente precisa. Depois, uma outra recomendação é o encaminhamento, fazer o encaminhamento ao profissional. Se você percebe que tem alguém na sua família que tem, o importante, fazer o caminhamento. Crianças também têm toque, então os pais devem estar atentos essas crianças, embora algumas delas já obedecem a alguns rituais, mas com maior frequência elevada, os pais precisam perceber. Então é isso que nós queríamos falar para vocês hoje, muito brevemente, lá no meu canal, Elivânia Santana, no YouTube. Vocês posteriormente vão encontrar mais a gente falando sobre esse assunto, sobre o toque, que é um transtorno que realmente traz muito sofrimento. Quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês e até a próxima quinta-feira com outro transtorno. Um beijo e um queijo e até lá. Espero ter ajudado.